Fala, galera. Mais uma aulinha aí de redação. Essa aula de redação, pelo nosso planejamento, está dividida em duas partes, tá? A primeira é o conceito e algumas características, algumas particularidades. E a aula da semana que vem são os elementos, tá? Do conto. Então, eu não vou passar a proposta de redação, porque a proposta de redação eu preciso ter que vocês entendam todas as características do conto, né? E pelo nosso planejamento tá dividido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar essa primeira parte e tem os exercícios, tá? Tem os exercícios tanto do livro quanto o exercício extra que eu passei. E na semana que vem termino todas as particularidades do conto e passo uma proposta de redação. Show? Então vamos lá. O conto, o que a gente precisa saber? Ele é uma narrativa, tá? Então, é um texto narrado, tá? Pode ter narrador personagem, ou seja, está em primeira pessoa, ou está em terceira pessoa. Ele só narra os acontecimentos, tá? Então, é uma narrativa breve, escrita em prosa, sendo mais curto que o romance e a novela. O romance e a novela são narrativas longas, tá? Que tem muitas características, muitas particularidades. O conto não, o conto é mais breve, então é uma narrativa mais curta. Tal qual um texto narrativo, ele envolve enredo, personagens, tempo e espaço. Então, mesma característica como qualquer texto narrativo, tá? A diferença é que o conto ele é mais breve. Então, eu tenho um enredo, tá? O enredo é a minha história em si, né? Eu tenho que me basear numa história. Os personagens, né? Tendo um ou mais personagens, né? Tempo, sendo que personagem eu também posso, o narrador também pode ser personagem. Se o narrador for personagem, tem que estar em primeira pessoa, né? O tempo, né? E que tempo, né, que passa essa história. E o espaço, né? Em qual local. Então tem que estar tudo descrito certinho para a minha história, né, ser bem guiada. Os maiores contistas brasileiros são Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo e Dalton Trevsan. Então, basicamente, os nossos mestres aí da literatura, né, em questão de conto, são esses. A estrutura do conto. O conto tem uma estrutura fechada, tá? Ou seja, é aquela estrutura certinha, tá? Aquela estrutura introdução, desenvolvimento, clímax. Então, ela é toda fechadinha, ela é toda certinha, tá? Eu não posso modificar o local, tá? Eu não posso colocar o desenvolvimento antes, porque em algumas narrativas, eu posso, não sei se vocês já devem ter acompanhado em algum livro ou filme, né? Às vezes a história começa pelo final. Então, às vezes a história, né, começa como deveria terminar ou como vai terminar, só que para a gente entender, ela vai voltando. Então, essa é uma história aberta, né, uma história invertida. Então, o que não acontece no conto, tá? Na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Então, eu não posso, se eu colocar mais de uma história ou mais de um conflito dentro de um texto, não é mais conto. Aí já vira uma novela, já vira um romance, enfim, já vira um conto maior, tá? Já vira uma história maior, tá? Então, eu só tenho uma história e um conflito. Então, todo o meu conto tem que se basear
nessa história, nesse conflito, beleza? Sua estrutura é dividida em 3 partes, né? Então, como todo texto, né, tem uma introdução. Então, a apresentação da ação que será desenvolvida nesse momento inicial, há uma breve ambientação do local, tempo, personagens e do acontecimento. Então, tem uma breve. Eu basicamente, o autor, né, basicamente, ele apresenta o contexto da história, tá? Então, ele dá uma apresentação do momento ali inicial, de como a história, né, vai estar começando, os personagens, ele apresenta os personagens, ele apresenta o tempo, em que tempo está se passando, né, se é um futuro, se é algo que já passou, se é algo que é para a gente viver junto ali, né, no presente, enfim. Então, ele apresenta o tempo e o acontecimento. Então, ele apresenta também o enredo. Então, ali na introdução é que vai me fazer entender como que está se passando a história. Tem o desenvolvimento, né, que é formado em grande parte pelo diálogo dos personagens e vai se desenrolando o desenvolvimento da ação. Então, aqui no desenvolvimento vai ter, né, mais o diálogo, né? Em alguns filmes, e até livros também, né? Bastantes livros de literatura americana, de literatura estrangeira, ocorre assim, né? O narrador ele apresenta a história, filmes também, esses filmes da Disney, né? Então, basicamente, o narrador apresenta a história, a princesa que vivia, né, em tal castelo, lá. Então, ele dá aquela apresentação, no desenvolvimento ele vem desenvolvendo com as falas e com mais desenvolvimento dos personagens. E com uma mudança também dos personagens, né? Que às vezes a apresentação inicial é uma, depois vai se desenrolando, né? Temos o clímax, né? Então, o clímax é o encerramento da narrativa com desfecho surpreendente. De acordo com a estrutura básica narrativa, introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, o conto, por ser uma narrativa mais breve, parte do desenvolvimento para o clímax, ou seja, para o momento final de desfecho chamado de epílogo, onde geralmente surge o ponto mais alto de tensão do drama. Então, o clímax é aquela parte máxima de tensão. Então, toda vez que vocês lerem uma história e tem aquela parte punk, né? Aquela parte de tensão, até novela mesmo, a gente assistindo as novelas, né? Filme, e aquela parte mais chocante, né? Aquelas descobertas, aquela coisa mais que deixa a gente chocado mesmo, é o clímax, tá? Que é onde que faz todas as descobertas chocantes, né? Então, essa é a parte do clímax. E aí, depois do clímax, eu já coloco o desfecho, tá? Aqui eu não coloquei separadinho, mas aqui dentro do clímax está falando. Ó, introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Então, depois de toda aquela descoberta, né, bem punk, bem pá, né? Aí eu encerro o meu conto, tá? Então, o conto, ele é bem, assim, óbvio que qualquer narrativa, ela é um pouco mais complicada do que um texto dissertativo argumentativo, né? Então, eu tenho mais particularidades, eu tenho mais características, tá? Então, eu preciso prestar atenção se meu narrador se eu faço parte, se eu, narrador, eu sou narrador, se eu faço parte do texto ou se eu só estou narrando a história. Se eu só estiver narrando a história, tem que ser em terceira pessoa. Se eu estiver participando também da história, primeira pessoa.
tá? E a linguagem pode ser linguagem padrão, tá? Pode utilizar gírias em alguns personagens, não tem problema, tá? Vai depender das particularidades dos personagens. Lembrando que na introdução vocês precisam apresentar os personagens. Então, vocês precisam deixar claro para o leitor quais as características dos personagens, beleza? Então, no segundo vídeo, eu vou apresentar os tipos de conto e a gente fala mais um pouquinho, tá? Então,